Aqueles que estão me acompanhando pela viagem às terras soviéticas, eu posso dizer, sem nenhum exagero, que esse é um dos momentos mais emocionantes de toda a minha vida. Eu acabo de sair do mausoléu de Lenin, vi a múmia de Lenin, conservada desde 1924, que foi o ano de sua morte. Estou no Kremlin, percebam a torre principal do Kremlin, aqui o museu. As palavras me escapam um pouco neste momento. À frente estamos vendo o GUM, e essa aqui é a saída do mausoléu de Lenin. A entrada fica à frente. Eu estou meio desconcertado, as pessoas estão felizes saindo do mausoléu. Eu estou absolutamente desconcertado. Lenin é uma figura que desde a minha adolescência eu tenho me dedicado a estudar sua obra, tenho me dedicado a estudar seu pensamento. Poucos teóricos foram tão essenciais para a construção da modernidade. Eu sou um estudioso da modernidade, né? Volto a dizer que meu campo de estudos é a modernidade tardia, mas eu me fio também, obviamente, às bases da modernidade para compreender os fenômenos contemporâneos. Sendo meu mestrado na área de teoria literária e também mestre em história e ficção. É com absoluto desconcerto que eu saio do mausoléu de Lenin. Ele está, como que eu posso descrever? Parece um boneco de cera, de tão realista. Nada me preparou para este momento. Em virtude das comemorações do centenário da Revolução Russa, a visita não foi tão apressada como costuma-se ser. Geralmente as filas são organizadas aqui no mausoléu de Lenin, as pessoas penetram, elas só dão uma volta ao redor do esquife, o ataúde, seja lá qual termo quisermos empregar nesse caso, onde o Lenin está deitado, e as pessoas só dão uma volta ao redor do ataúde de Lenin e já se retiram. Aqui não foi o caso. Eu tive a oportunidade de ficar aproximadamente 2 minutos, ou mais que isso até, observando a múmia de Lenin, o que para mim foi uma eternidade. Pude ver os detalhes, o terno que ele usava, Lenin idêntico àquele que nós conhecemos pelos livros de história, que nós conhecemos pelas fotografias, o broche com a foice e o martelo em seu peito, e eu pude me demorar na observância do grande líder soviético. Lembrando que Lenin não é somente um estadista, Lenin foi economista. Inclusive sua obra lança bases para a análise dos fenômenos econômicos da contemporaneidade. Vamos lembrar aí uma publicação dos anos 00 de Slavoj Žižek, como seria a pronúncia em esloveno, que é a pátria dele. O Slavoj Žižek é um dos filósofos mais importantes do mundo contemporâneo, e ele escreveu nos anos 00 a obra As Portas da Revolução, em que ele resgata o pensamento econômico de Lenin para estudar fenômenos mais próximos da fase última da modernidade, a modernidade avançada em que vivemos agora. E As Portas da Revolução é uma obra muito importante. Lenin foi teórico, Lenin foi crítico cultural, Lenin foi economista, Lenin escreveu poesias, Lenin produziu uma grande obra. Ele tem mais de 40 trabalhos escritos, mais de 40 livros escritos sobre diversos temas possíveis. Então, assim, não dá para limitar o líder soviético apenas ao papel de estadista. Lenin foi muitas coisas. Lenin foi... Gente, desculpa, as palavras estão realmente me escapando. Aqui nós estamos diante dos bustos das pessoas que foram homenageadas, enterradas no Kremlin. Líderes soviéticos, figuras importantes da Revolução Russa, do partido. E aquela velha tradição que eu mencionei para vocês, que os russos depositam flores nos monumentos. Infelizmente não é possível depositar flores dentro do mausoléu de Lenin, não se pode fazer isso, né? Como eu já disse, não se entra com nada no mausoléu de Lenin. Geralmente, no geral, os guardas nos conduzem até com uma certa, na ausência de uma palavra mais adequada, rudeza. Temos que avançar,
mas dessa vez eu creio que o espírito do centenário da Revolução Russa, o que vocês estão ouvindo agora são os sinos da torre principal do Kremlin. Agora faz 13 horas, esse horário que o mausoléu fecha. Eu estou tão ofegante assim, gente. Nossa, eu estou descontrolado aqui de emoção. Eu estou tão ofegante assim porque eu saí da minha oblast, que é a Dasha, que eu fico nas proximidades de Moscou. Ela é um pouco, ela grosso modo uma oblast seria como se fosse um distrito. Ela fica um tanto distante e o táxi que eu peguei demorou-se um pouco para chegar até aqui. Esse apito que vocês ouviram foi o guarda pedindo que eu avançasse, que eu continuasse a seguir. E aqui nós temos a figura do Brezhnev, que foi o penúltimo líder soviético. E vou avançar, que os apitos estão tocando, estão pedindo que avance. Eu estou me demorando muito aqui. Não sou nem um pouco simpático com a figura do Brezhnev. Sob o Brezhnev, a União Soviética viu o túmulo do socialismo. Depois, a gente costuma dizer que ele foi o penúltimo líder soviético, mas na verdade teve dois líderes depois dele. Teve o Andropov, teve dois líderes depois dele, mas esses líderes ficaram muito pouco tempo no poder, porque eles já estavam muito idosos e morreram, dando papel ao Gorbachev, que deu cabo da União Soviética. O fim da União Soviética, gente, ao contrário do que é ensinado, ele foi uma decisão política. A União Soviética não falhou, não faz o menor sentido em dizer que a terceira maior economia do mundo naquele momento pudesse estar falindo. Foi uma decisão política, inclusive, poucas pessoas sabem disso, mas podem pesquisar isso na internet, vocês vão se deparar com esse dado, que houve um plebiscito para que as pessoas escolhessem, as pessoas das nações que compuseram a União Soviética escolhessem se queriam ou não a dissolução da União Soviética. Esse plebiscito, se eu não me engano, coisa de 70% das pessoas, um pouco mais que isso, optaram em continuar pela existência da União Soviética. No entanto, mesmo assim, deram cabo dela, ignoraram a voz do povo, porque o Gorbachev imaginou que, mediante um plebiscito, seria fácil legitimar o fim da União Soviética, mas, no entanto, a população queria que a União Soviética continuasse e, mesmo assim, ela foi ignorada. Aqui à frente nós temos o busto de Stalin, tá? Como eu mencionei, os líderes soviéticos estão enterrados nesse local, e aqui às minhas costas está o mausoléu de Lenin, em que eu acabei de penetrar. Stalin é o busto, né? Perdão. Aqui onde tem mais flores depositadas, os russos consideram Stalin a figura histórica mais importante para eles. Não é uma opinião da qual eu compartilho, sendo bem honesto, tá? A figura mais importante da história russa para mim é Lenin. E aqui nós temos todos esses bustos de líderes soviéticos, de pessoas importantes no processo revolucionário. Então os russos nutrem grandíssima admiração por Stalin. E por isso nós percebemos que o túmulo dele é o que carrega mais flores. Nossa, é desconcertante. É desconcertante ver a múmia de Lenin 100 anos depois. Não, quer dizer, na verdade, 100 anos após a Revolução, né? Lenin morreu em 1924. Infelizmente, Lenin não ficou muito tempo no poder. A Revolução foi feita em 17 e Lenin morreu em 24. Tem poucas palavras para poder descrever aqui. Deviam ter enviado alguém mais competente para traduzir aquilo que eu estou sentindo, porque me escapa, verdadeiramente me escapa. Ver Lenin é uma emoção imensa, saber que ele é conservado até hoje e que o seu legado não se apagou. Como, repetindo as palavras do grande poeta Mayakovsky, considerado o maior poeta russo do século XX, Lenin viveu, Lenin vive, Lenin viverá. E Mayakovsky também escreveu na ocasião da morte de Lenin em 1924 que Lenin é o maior de todos os homens. Não porque Lenin quisesse ter sido um deus, como outros homens do passado tentaram ser. Não que Lenin fosse o maior de todos os homens por estar acima dos homens, como tantos homens tentam ser.
Os homens em geral tentam estar à frente, tentam estar ao lado, tentam estar em uma posição diferente das demais pessoas. E por isso que Mayakovsky fez esse discurso, melhor dizendo, escreveu esse texto em homenagem a Lenin em sua morte, dizendo que ele era o maior de todos os homens por conservar em si as maiores virtudes humanas, que seria o amor ao próximo, o espírito de colaboração, a vontade de compartilhar as riquezas e de construir uma sociedade mais justa. E isso fazia de Lenin o maior de todos os homens, porque ele se esforçou de forma sistemática para estar entre os homens, não acima deles. São palavras de Mayakovsky. Eu estou tentando recorrer a pessoas que disseram isso com mais competência do que eu. É com muita emoção que eu saí do mausoléu de Lenin. Saí da Dacha, meu táxi atrasou, de uma forma bastante incomum, parece que até tudo conspirando contra esse momento. O trânsito em Moscou estava terrível, e não é um horário de pico agora para que o trânsito estivesse tão tumultuado. Eu pensei que não daria tempo de chegar aqui até as 13, melhor dizendo, antes das 13 horas, que é o encerramento, quando se fecha o mausoléu, mas eu consegui, vim correndo, penetrei o Kremlin correndo, fui até parado por guardas, porque foi uma atitude temerária, né? A sede do poder russo, uma pessoa de repente entra correndo na sede do poder russo, é uma coisa meio estranha, mas eu me expliquei, disse que eu estava atrasado, que eu não podia perder a visita ao mausoléu, e tudo decorreu muito bem. Consegui ver Lenin, consegui realizar um dos maiores desejos que eu tinha, de conhecer o líder soviético, a múmia do líder soviético, do fundador da União Soviética. Lenin, volto a dizer, a revolução foi em 1917, esse ano nós comemoramos o centenário, mas Lenin morreu em 24. Ele ficou muito pouco tempo no poder. E eu devo me fiar nas palavras do maior, para muitos, o maior historiador do século XX, geralmente é considerado o maior historiador do século XX, Eric Hobsbawm, que ele diz que ele